Boa tarde a todos. É com muita alegria que eu estou aqui na tarde de hoje, participando desse trabalho querido, do qual fazemos parte, e reencontrando, nem que seja através do vídeo, aos nossos queridos amigos de trabalho, companheiros de Seara, e agradecer também à irmã Iramar, diretora de doutrina do GPEC, a nossa querida amiga Augusta, que nos convidou para a realização dessa reflexão da tarde de hoje. E para darmos início às nossas atividades, vou convidar a todos que estão assistindo, aqueles que queiram, é claro, a fechar os seus olhos, para tentar visualizar a grandiosidade desse momento, porque toda a equipe de trabalhador desse grupo, deste doutor plano de vida, com os olhos fechados, irão visualizar os mentores espirituais do trabalho, irão visualizar aos nossos benfeitores e também todos os que serão assistidos na tarde de hoje serão envolvidos por essas energias de amor. Então fechemos os nossos olhos e visualizando a chuva de bênção que agora se derrama sobre todos nós. Vibrações de amor, de ternura e de paz. E dirigimos o nosso pensamento a Ti, Jesus querido, rogando o vosso amparo, a vossa proteção, a inspiração, para que nossas atividades e nossas reflexões da tarde de hoje cheguem até os nossos corações e ao nosso entendimento, mas fortaleça o nosso aprendizado, fortaleça a nossa fé e nos ilumine, amigo querido, com o Teu amor. Abençoa todos que serão assistidos na tarde de hoje. Que todos possam receber, durante toda a tarde, as bênçãos da Tua misericórdia infinita. Se conosco, Jesus querido, hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja. Bom, o nosso tema de estudo da tarde de hoje, para nós refletirmos, na verdade é uma reflexão, é sobre a lei de sociedade. E ela é uma das leis morais, e está no terceiro livro do Livro dos Espíritos, a partir da questão 766. Está dividida em 3 blocos: a necessidade da vida social, a vida de isolamento, o voto de silêncio e os laços de família. Foi assim dividido esse estudo por Kardec. Aí a primeira pergunta que Kardec faz aos espíritos desse tema, que é a questão 766, ele pergunta: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, todas as faculdades que Deus nos deu é para vivermos em sociedade, né? É para vivermos uns com os outros, nos relacionando. E aí a gente pergunta assim, a vida social está em tudo na natureza. Se a gente observar direitinho a nossa volta, a natureza, porque a gente está falando de natureza, a gente vai ver, por exemplo, que os animais andam em grupo, os peixes andam em cardumes, os pássaros andam em bando, as árvores, quando elas estão juntas, elas expressam mais vida, os pássaros se relacionam com as flores, com as árvores, as abelhas, as formigas vivem em sociedade. Os animais nos dão provas absurdas de que é para se viver em sociedade, né? É para haver a troca. É preciso aqui que aconteça a troca nas relações sociais para que o progresso aconteça, para que as coisas aconteçam, né? Aí, mais adiante, na lei de progresso já, ele faz outra pergunta, Kardec. Para confirmar a necessidade da lei dele, não fez para confirmar, ele estava falando de progresso, mas acaba confirmando, quando ele pergunta assim: a força para progredir aurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Veja, veio de um ensinamento ou o homem tem essa força de progredir?
E aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente. E do mesmo modo, dá-se então que os animais, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. E isso a gente vê muito acontecer nas escolas, onde eu vivi a minha vida, uma boa parte dela, 28 anos, em sala de aula, a gente vê como a aprendizagem acontece, né? E lá, antes, quando a gente estudava, quando a gente era menina, as salas eram todas sentadinhas, carteirinhas, uma atrás da outra, até que os homens, em contato com os outros, pesquisando, perceberam que um podia ajudar o outro. Aquele que aprende com mais rapidez, com mais celeridade, podia estar ajudando aquele outro que tem mais dificuldade de entender, e aí as coisas acontecer, aquele processo de conhecimento mais social, né? E a gente não pode esquecer que nós todos surgimos dentro de uma sociedade, né? Ninguém nasceu do nada. A gente nasceu em uma família, e a família é a primeira célula social, né? É uma célula de grande importância, é uma célula que nos prepara para o mundo de relação, nos prepara nós, indivíduos, porque nos passa os valores morais. É na família que a gente aprende a falar, é na família que a gente aprende a se expressar e a conviver. A família nos ajuda nesse processo. A gente sai da família, convive com os outros parentes, do modo geral, convive com vizinhos, depois vamos para a escola, vamos para o trabalho, mas a família é quem dá essa base, essa organização, né? Eu vi um relato muito interessante de Severino Celestino, um palestrante que esteve até outro dia em Divaldo, paraibano ele, e ele contando como foi a família dele. Ele dizendo a quantidade de irmãos que ele tinha, acho que uns 27, sei lá, o pai casou 2 vezes, teve 17 filhos com uma mulher e 10 com outra, e ele falando como foi importante aquela vida dele de muita pobreza, né, no interiorzão da Paraíba, mas que aquela família trouxe os valores necessários que ele precisava para se tornar um homem de bem. Então, a família é a primeira experiência social do homem. É através dela que ele vai levar para os outros ambientes onde ele esteja presente os valores que ele adquiriu. E no convívio com com a família daquele outro, ele vai conhecer novos valores que às vezes são importantes e bons, aos quais ele pode adquirir ou não. Assim como ele também vai levar para outras pessoas os valores que ele tem. Então, a vida social é um impulso natural à evolução e ao progresso. É uma necessidade, né? Em âmbito individual e em âmbito coletivo. No âmbito individual, nós progredimos pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelo nosso contato com as outras pessoas. A gente, ao se encontrar com o outro, a gente acaba aprendendo, né? Como eu falei, em minha vida escolar, como estudante, eu aprendi muito com os meus colegas, quando eu estudava, e como profissional, eu aprendia muito com os meus alunos, muito. Tanto a questão de perceber o outro, de enxergar Deus no outro, porque eu tive essa felicidade de entender, no início, muito rigorosa, por uma educação que eu tinha tido, por uma formação que eu tive, de rigor, mas depois, com o trabalho que eu passei a ter no GPEC, depois que eu conheci a doutrina espírita, e fui percebendo que o outro era um irmão, que o outro, eu precisava passar os valores que eu tive de uma forma amorosa, e eu fui aprendendo a trocar, né, com os alunos. Eles me ensinavam muito, eu ensinava muito a eles.
com a família deles, quando tinham a oportunidade de nos reunir. Aprendi muito no GPEC, como atendente fraterno, porque eu conheci muitas pessoas, ouvia as dificuldades das pessoas, analisava as minhas, porque também tem isso, né? As nossas ações, a gente pelo convívio com o nosso semelhante, a gente aprende a se conhecer. E foi assim. No início da minha profissão, eu era bem rigorosa, bem exigente. Não deixei de ser, porque fazia parte de um processo de formação. O rigor, a disciplina, ela tem que estar na vida da gente. Mas de que forma isso era feito, né? Então eu aprendi a ir modulando as minhas ações e as minhas reações através desse convívio. Porque eu convivia com pessoas lá no centro, ouvia muita coisa, aprendia muita coisa e levava esse aprendizado para o meu lugar de trabalho. Levava para a minha família. Aprendi a melhorar os relacionamentos com minha família, com os meus amigos. Formei um grupo maravilhoso de amigos dentro do GPEC, um grupo querido, que até hoje estamos aqui sentindo falta um do outro, porque não podemos nos encontrar presencialmente. Nós criamos um vínculo de amor, de afeto, onde lá dentro, presencialmente, nos abraçávamos, festejávamos o reencontro toda sexta-feira, mas quando chegou a pandemia, esses valores ficaram tão fortes, tão significativamente marcados, que nós continuamos virtualmente, fazendo aquele mesmo processo, aquele mesmo trabalho. Por quê? Porque ficou já consolidada aquela aprendizagem que a gente teve ali dentro de amor e de fraternidade e solidariedade. E hoje nós mutuamente nos ajudamos, nos comunicamos. Existem erros? Existem, porque como eu disse, a gente aprende a se conhecer na reação com o outro. De vez em quando nós cometemos erros, graves inclusive, nessas relações. Mas aprendemos a analisá-las e corrigi-las assim que possível. Que é assim que a vida de relação faz. A gente se encontra, né, pela convivência com o nosso semelhante, vamos nos atritando ali, né? E através dessas relações eu posso ver onde eu agi errado e corrigir. O outro vê o que fez de errado comigo e corrigir. Então são as oportunidades que a gente tem de aprendizado. E só através da convivência e dos relacionamentos é que nós podemos fazer isso. Então a vida em sociedade é de grande importância para o nosso progresso individual e para o nosso progresso coletivo, porque na medida que eu progrido individualmente, eu consigo também elevar um grupo, corrigir com esse grupo, para o grupo também evoluir, e aí a pouco evolui a cidade, evolui o estado, evolui o país, evolui o orbe, porque é o indivíduo que tem que melhorar. Se o indivíduo vai se melhorando, o lugar onde ele vive melhora e as coisas vão progredindo nessa direção, certo? Então, em âmbito coletivo, nos ajudando uns aos outros mutuamente, ajudamos o progresso da sociedade, ajudamos o progresso do orbe. É assim que a coisa acontece. E a gente pode ter uma visão disso bem clara, né, dessa questão, no livro Céu e Inferno, onde a gente vê vários depoimentos. E lá fica claro que a posição de felicidade do meu espírito está diretamente relacionada às minhas imperfeições. E como é que eu posso enxergar essas imperfeições? Na convivência com as outras pessoas. Só convivendo com o outro é que eu vou perceber as minhas imperfeições. Quando eu convivo com meu marido, com minha amiga, com meu inimigo, com meu irmão, com filhos, com os animais, quando eu convivo com o outro, eu exponho as minhas qualidades, mas também eu exponho as minhas dificuldades morais. E nesse atrito com essas pessoas, nós temos aí um convívio social como um caminho onde eu vivo mais feliz ou mais infeliz.
Aí eu procuro lapidar essas imperfeições, que elas vão surgindo, né? E que se apresentam na convivência social, tá certo? E aí, como eu falei, lá no trabalho, foi assim que aconteceu. No início, era aquele rigor, severidade, às vezes até grosseiro, né? Mas aí eu passei a fazer parte de uma outra comunidade, eu me relacionei com outro tipo de estrutura. Além do que eu já tinha da família, eu fui criada com bastante rigor, com bastante educação, mas as ideias da formação profissional era essa, de rigor, inclusive por conta da disciplina que é cheia de rigores, a disciplina que eu lecionava. E aí, o que acontece? Eu fui aprendendo que eu poderia passar tudo aquilo, eu poderia trabalhar tudo aquilo, mas numa questão mais amorosa, naquele relacionamento onde a convivência ajuda muito mais do que o distanciamento, do que do alto para baixo. Então a gente vai se modificando e vai melhorando a cada dia. Dá um tropeço, dá de vez em quando a gente pisa na bola e erra. Mas aí eu estou me conhecendo pela minha relação e posso melhorar, consertar e modificar isso. Essa questão. Então, no nosso trabalho, no nosso convívio, quantas pessoas dentro da própria família a gente vê às vezes, pessoas que não se relacionam bem com os pais, pessoas que não se relacionam bem com os irmãos, né? Mas acontece que é da lei, quando você nasce numa família, aquela família que você convive, você está ali para aprender a conviver com eles e amá-los, fazer todo o possível para que aquilo se resolva de uma forma amorosa. Quando a gente vê que vai se magoar muito, vai se ferir muito, a gente recua, observa, são as minhas atitudes, que reação eu tive. Se a reação foi do outro, é só lembrar de Jesus. O que ele dizia, né? Perdoa e observa o que você pode melhorar, em que você pode fazer para melhorar aquela atitude, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo se avaliando, porque a gente falha. Eu ainda ontem falhei. Eu tive eu costumo tratar as pessoas onde eu moro, em todo lugar, eu costumo tratar todo mundo com muito respeito, com muito carinho, com muita atenção. E aí eu ouvi uma coisa e talvez tenha entendido outra e me senti realmente, não devia. Qual foi a minha reação? Eu tive uma reação da época que eu era professora lá, que não gostava de ouvir nada que me desagradasse. E aí parei, depois que eu falei, não ofendi ninguém, graças a Deus, a doutrina tem me ajudado a me lapidar nesse sentido. E eu não fui ofensiva, não fui grosseira, não fui rude, mas fiquei, como se diz, melindrada. Aí eu parei e disse, minha cara, isso é uma atitude sua? É para ter uma linha por causa de uma bobagem dessa? Voltei atrás, tive a oportunidade de reparar isso. Então, tem momentos que a gente tem essa condição de reparar, tem outros momentos que não. Mas a gente precisa estar atento nessas atitudes, estar vigilante, porque a nossa caminhada é para o progresso. Então, vai acontecer falhas e você retroagir, fazer coisa equivocada? Vai. Mas você tem a oportunidade de reparar? Repare, conserte. Especialmente nos seus relacionamentos familiares. Porque a gente, como já foi dito, a gente nasceu para viver em sociedade. E viver em sociedade é ser tolerante, viver em sociedade é se autoavaliar, com o conselho da questão de 916, eu não gravo bem as questões não, mas eu sei que é uma das últimas, é de Santo Agostinho. Ele recomendando, ao deitar, antes de deitar, avalie o seu dia, verifique se você teve a oportunidade, de onde foi que você errou, o que é que você pode consertar. A gente precisa estar se autoavaliando todos os dias. A gente está sempre botando a culpa do outro, acusando o outro, reclamando do outro.
Mas vem cá, e você? Onde está a sua parcela de culpa nisso? Onde está a sua participação, né? Nessa questão. Então, nos relacionamentos, o homem desenvolve-se, o homem enriquece-se e ele compartilha aquilo que ele aprendeu. É para ser assim. A sociedade, se fosse mais assim, a gente já teria cura para muitas doenças. Porque, infelizmente, ainda existe o egoísmo imperando, né? Ou seja, o homem se desenvolveu, descobriu um medicamento que vai curar muita gente, mas aquilo ali, como vai trazer um benefício para muita gente, vai trazer também muito dinheiro. Aí quando envolve a ganância, o poder, as pessoas esquecem da parte principal, né? Da segunda lei maior que o Cristo nos deixou: amai ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu descubro um medicamento para a cura de uma doença e eu não procuro meios, formas de que aquilo possa chegar a todos da mesma forma, sabe? Sem distinguir, por que eu acho que só eu mereço? Por que eu acho que só eu posso ter aquela condição que o outro não pode ter? Se ele é meu irmão em Cristo, se ele está vivendo, sofrendo, passando por aquela dificuldade que é possível ser curada e eu tenho como fazer isso. Então, a lei de sociedade que faz o homem junto, unidos, descobrir as coisas, essa lei é indispensável na condição para o desenvolvimento. Ninguém aprende nada sozinho. Existem as diferenças, e essas diferenças que existem na sociedade faz com que a gente aprenda com o diferente, que a gente veja o diferente para aprender, até para nos modificar. Porque quando eu vejo o outro e a forma como ele age, como ele faz, eu posso dizer assim: eu não quero fazer isso não, eu não gostei, eu não vou acusar, não vou apontar o dedo, mas a observação pode fazer modificar em mim alguma coisa que eu vi de ruim. Será que eu posso ajudar aquele outro a modificar? Talvez. Talvez eu possa. Fazendo o quê? Ensinando a ele? Não, fazendo de forma diferente. E aí, quando esse irmão veio fazer de forma diferente, ele poderá dizer: olha, aquele jeito ali é melhor de fazer do que esse. A gente viu muito isso na pandemia. Na pandemia a gente viu a solidariedade de muitos, porque pela comunicação, que alguns condenam, outros não condenam, e esse não é o nosso mérito do momento, a gente via pessoas que não tinham muita coisa, que não tinham quase nada, ajudando a outros que não tinham nada. E aí aqueles outros que tinham muito e que não estavam nem aí, começaram a perceber: puxa, se aquela pessoa não tem nada e está fazendo aquilo, por que eu também não posso fazer? Quantos corações não foram despertados? Quantas pessoas não abriram o que tinha de melhor dentro de si naquele momento? Que nem sabiam que tinham, não tinham a consciência de que tinham. Sempre teve, mas naquele instante despertou o que ele tinha de melhor. E a gente viu a solidariedade se multiplicar. Teve um momento, inclusive, com a pesquisa das vacinas, que eu sonhei. Eu disse: agora sim, agora todo o planeta vai se unir para descobrir esse medicamento. E isso aconteceu. Cientista daqui com cientista de lá, misturado daqui, puxa de lá, puxa de cá, e acabaram que descobriram aí alguma coisa que pode não resolver o problema, pode não curar, mas que deu uma acalmada. A gente não sabe as reações, nada disso. O que a gente sabe é que veio abrandar e está aí resolvendo. E também não é nosso mérito agora discutir isso. O nosso método de conversa é pensar que a união desses seres que moravam em países diferentes, com línguas diferentes, mas que é filho de um só Deus, se juntaram ali para resolver um problema que era mundial.
Não era um problema de uma raça, de uma espécie, de uma cor, de um local. Era um problema mundial. E aí tiveram que se unir, tiveram que trabalhar juntos. E aí as relações aconteceram para o bem comum. Para o bem comum, que é a sociedade. É quando as pessoas se juntam para fazer o bem comum, para que o bem chegue a todos. Infelizmente, a gente percebe que ainda a ambição, a ganância, domina muito ainda o ser humano e que ainda não chegou para todos. Não chegou para todos. Assim como a fome impera e um mundo com tanto alimento, com tanta coisa, o alimento ainda não chega para todos. Mas a gente vai conseguir chegar lá. Com fé em Deus. Então, como ninguém aprende nada sozinho, quando a gente começa a conviver uns com os outros, a gente vai vendo as diferenças, aquelas diferenças podem contribuir. Eu posso tolerar e respeitar o diferente, porque todos nós temos que nos respeitar, porque a vida em sociedade nos educa para que a gente possa aprender a respeitar as pessoas. E aí chegar no mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo, e fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito com você. É esse o papel da vida em sociedade. Por isso, lá na questão 769, os espíritos perguntam, Kardec pergunta aos espíritos: cabe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável a do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Ou seja, se é permitido todos os gostos, por que a pessoa que quer viver insulada não pode viver, né? Aí ele responde: porque é uma satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Ou seja, quando a pessoa se isola, se separa, se afasta, alguns dizem que se afasta porque não quer se misturar com o mal do mundo. Outros se afastam porque se aborreceu e acha que viver isolado é melhor. Não vai ser útil a ninguém. Então isso é uma atitude o quê? Egoísta. É um procedimento egoísta. Lá na Gênesis, no capítulo 18, no item, mais precisamente no item 10, tem uma mensagem assim: nenhuma caridade teria a praticar o homem que vive insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Então, aquela pessoa que se isola, ele vai pensar só nele. Ele não está fazendo nada em benefício de ninguém. Então, é uma atitude o quê? Egoísta. E ele perde, olha aí, ó, perde voluntariamente, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoamento, tá? Que é o meio da prática da caridade, da prática da solidariedade. Né? É um meio que você deixa de ter quando você se isola. Então, e se a gente pensar direitinho, ninguém possui faculdades completas. É pela união social que um completa o outro. Então, ninguém é dono da verdade, ninguém possui todas as faculdades, né? Por exemplo, ninguém sabe fazer sapato, não é todo mundo que sabe fazer sapato. Tem gente que sabe fazer bem feito, tem outro que sabe fazer mais ou menos, tem outro que não sabe nem fazer, entendeu? Então, é uma coisa assim, a gente não possui as faculdades completas, conhecimento completo. A gente está sempre precisando agregar o conhecimento do outro, e eles o nosso. E a vida social faz o quê? Impulsiona o homem à solidariedade e ao amor. O isolamento é uma atitude egoísta.
Na questão 768, a Kardec pergunta aos espíritos: procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E aí os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Por quê? Porque ali naquele instante o homem fica sozinho, embrutecido, porque ele não consegue desenvolver a habilidade natural que tem, que é a prática do amor, a prática do bem, a prática da caridade. Por quê? Porque ele não tem com quem fazer isso. Ele tá sozinho. Então o egoísmo é quem prevalece. Ele fica embrutecido por conta disso. Aí eles ainda completam. Não sei se eles ou o próprio Kardec. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam. Ou seja, a faculdade de um com a faculdade do outro, a gente vai se completando para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Ou seja, ninguém tem a faculdade completa. Um está sempre precisando do outro. Uma habilidade que um tem, ensina para o outro e vice-versa. E a gente tem visto muito isso na internet ultimamente, nessa pandemia. As pessoas se ajudando, ensinando habilidades que tinha para o outro aprender, e se multiplicou de uma forma absurda. Vídeos e mais vídeos, ensinando a gente coisas bobas de dentro de casa. Olha que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo. E aí a gente acabou aprendendo coisas que a gente não sabia fazer, né? Então houve uma troca de quê? De conhecimentos, de habilidades que a gente adquiriu, que vai acabar ajudando o outro. Quantas pessoas ensinando a fazer coisas que ajudam o outro a ter o sustento, perder o emprego, aprende aquela nova habilidade, aquela nova profissão e se desenvolve. Isso tudo aconteceu agora nesse processo da pandemia, né? Porque assim o homem está sendo solidário, está ensinando o outro a progredir. Um isolamento que aconteceu com a modernidade foi assim: dentro da própria casa, as pessoas ali na comunidade, a família ali, um no quarto, outro na sala, outro não sei aonde, cada um no seu canto, cada um com sua máquina, cada um com seu celular. Eu conheci um jovem que ele se isolou no quarto da casa dele. Isolado ali dentro, a casa tá acontecendo, mas ele não saía do quarto para nada. O quarto tinha de tudo, inclusive banheiro. E ele ali se alimentava, traziam comida, ele se alimentava, ele na frente de um computador. Já era adulto, então ninguém podia ficar dizendo a ele, faça assim, faça assado. A mãe conversava, ele às vezes não queria ouvir, fechava a porta. Então se isolou, graças a Deus, saiu disso, já tá bem. Aprendeu muita coisa também ali naquele computador, porque ele estava isolado do convívio familiar, mas ele estava convivendo com pessoas que nem perto dele moravam em outro país, em outros lugares. Mas estava havendo ali a comunicação e o relacionamento, né? Dele com a máquina e dele com as pessoas, de um modo geral, né? A pandemia também nos trouxe o isolamento. Nós nos isolamos por conta do vírus, mas não deixamos de nos relacionar, porque a gente se relacionava através da internet, através de tudo isso, do WhatsApp, através desse trabalho maravilhoso que, graças a Deus, e foi com a graça de Deus, a gente não interrompeu e continuou fazendo, não com a mesma estrutura, com a mesma condição do ato presencial, mas com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com o mesmo desejo da prática do bem. Então, o isolamento
é uma atitude egoísta, né? Então a gente vê aqui que estão sempre precisando um do outro, sempre precisando um do outro. Agora a gente tem que ter muito cuidado para não criar dependência. Tem pessoas que criam uma dependência terrível e acaba adoecendo. Adoece quem é dependente e adoece aquele outro da qual a gente se torna dependente. Né? A gente não pode fazer isso também, porque isso também é um processo egoístico. Né? Você fica querendo que o outro esteja sempre ajudando você, atendendo às suas dificuldades, assistindo você em tudo. Isso não é possível de acontecer. Aí, passando a próxima pergunta, que também é interessante, por isso que eu vou fazê-la, né? Não a próxima, mas uma que está aqui, que os que buscam retiram a tranquilidade que certos trabalhos reclamam, né? E o que dizer dos que buscam? Na verdade, é a pergunta 171. Ele faz primeiro assim a pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados, aos necessitados? Aí os espíritos respondem: esses se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então são pessoas que se recolhem do convívio social e tudo, porque tem uma obra maior, tem um trabalho a realizar, né? O trabalho da solidariedade, da fraternidade, da prática do bem, da caridade. E aí vem a outra, que o item A, que é como se fosse uma continuação da pergunta, que ele diz assim: e os que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso acontece muito com os pesquisadores, com as pessoas que desenvolvem medicamentos, que estão pesquisando formas de desenvolvimento social mesmo, que se isolam para realizar trabalhos, né? Aí ele responde: isso não é um retiramento absoluto e egoísta. Tais homens se insulam na sociedade porquanto para trabalhar por elas, né? Então a gente vê, por exemplo, aquele pessoal que vai para a Antártida, está lá pesquisando. Tem gente que se embrenha no meio da floresta para fazer pesquisas, para descobrir novos medicamentos. Então, eles estão trabalhando em função da própria sociedade, buscando sempre o melhoramento das coisas, né? Então, aprendendo, adquirindo conhecimentos. E esses conhecimentos vão sendo passados, vão sendo transmitidos através dos relatos que deixam, das pesquisas que fazem, né? E aí, até na próxima encarnação, vem outro, continua, quando ele não consegue terminar aqui. Ainda tem essa questão, né, que nós nos relacionamos com nós mesmos, porque nós nos relacionamos com o nosso passado. Então, veja que a vida em sociedade é de grande importância, tem o seu papel, um papel fundamental para o progresso da humanidade, da sociedade, do orbe como um todo. Aí ele fala sobre o voto de silêncio, né? O que pensar das pessoas que fazem voto de silêncio, né? Aí ele diz: ora, a palavra foi dada para ser usada, não foi dada para ser guardada, presa, porque tem algumas religiões que têm esse voto de silêncio. E aí ele diz: a gente não pode fazer o uso exagerado disso, usar a palavra de forma equivocada, mas ela foi feita para ser usada. Ele diz assim: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso da faculdade que ele mesmo otorgou. Entretanto, às vezes é preciso o silêncio, porque ele é útil, pois no silêncio põe em prática o recolhimento do teu espírito e se torna mais livre e pode então entrar em contato conosco. Então, tem momentos em que a gente precisa do silêncio, precisa meditar. Tem momentos que a gente precisa direcionar o nosso pensar, né, para o alto, entrar em comunhão com os espíritos superiores e, através do silêncio, é como dizia, tem uma palestra eu acho que é Simão Pedro que fala muito isso, que pergunta
a irmã, a Madre Teresa, né? A senhora fala com Deus? Eu falo. E o que é que ele responde? Nada. Por quê? Porque eu silencio para escutá-lo. É preciso a gente silenciar para escutar o que Deus quer da gente, né? Através desse silêncio a gente entra em contato com o mundo espiritual, certo? Mas o voto do silêncio é uma tolice. Fazer o voto, segundo eles aqui, o voto do silêncio é uma tolice. Sem dúvida, tem boa intenção os que consideram essa privação como um ato de virtude, mas enganam-se, no entanto, porque não compreende suficientemente as verdadeiras leis de Deus, quem faz o voto do silêncio. E para nós fecharmos aí, vem as questões referentes aos laços de família, que é a parte da família. Nós já começamos a falar sobre a família quando dissemos que é a célula primeira da sociedade, da importância dela para desenvolver em nós muitas dos nossos formas de nos relacionar. É a partir da família que a gente aprende a como tratar o outro, como comunicar o outro. Eu me lembro bem que minha mãe dizia, olhe, respeite o mais velho, obedeça. Minha mãe dizia muito isso, né? O idoso, a gente ensinava, ser do lugar o mais velho, não fale quando não for a hora de você falar. Então, vários ensinamentos que eu guardo com muito respeito e passo para os meus filhos. Minha mãe me passou, meus pais nos passaram. Então, assim, são situações que a gente aprende na família. É a família que nos ensina, que nos orienta. Aí, é questionado, né? Kardec questiona os espíritos. Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se quando estes não mais precisam de cuidados? Porque entre os animais, os pais cuidam até o momento em que eles podem viver sozinhos, né? Mas nós somos mais frágeis, né? A nossa infância é maior, a gente fica sempre precisando, né, da ajuda, até muito tempo, da ajuda dos nossos pais, das pessoas que nos cuidam. Aí eles responderam, os animais vivem vida material, não vivem vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem apenas tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo, o que esses seres podem cuidar de si mesmos, está com ela a sua tarefa concluída. Assim que eles puderem cuidar de si, está concluída a tarefa. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com outros que virão. Aí Kardec insiste. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Essa pergunta é interessante. E a resposta também. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer sempre confundir-se com eles? Há no homem alguma coisa a mais, além da necessidade física. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de famílias mais apertados tornam os primeiros. Os laços mais apertados de família ajudam a fortalecer o progresso, a que o progresso aconteça de forma plena. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por sua forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, o objetivo é que nós nos amemos como irmãos e pensemos na humanidade como uma família humana. Não é olhar para o outro, diferenciá-lo pela sua cor, pela sua classe social, pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Não é esse o objetivo, não é por aí. Então é na família, é a família que nos ensina. Ele diz mesmo, há necessidade do homem progredir, né? E esses laços são desenvolvidos dentro da família.
que aprender a amar. É na família que se aprende a amar. E quando a gente tem famílias que se fecham dentro do seu casulo familiar e impera o egoísmo, impera tudo, e rejeitam as outras pessoas, é aí onde acontece o perigo, né? Aí ele pergunta, Kardec pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem, uma recrudescência do egoísmo. Então o egoísmo vai imperar se a família se desorganiza. E a gente tem visto, porque a família ela vem se desorganizando já de algum tempo, quando se precisou que todos trabalhassem. Então a estrutura familiar foi ficando meio difícil, e aí começaram a acontecer as diferenças. Hoje a gente tem família de todo tipo, graças a Deus. O que importa é que nessas famílias aconteça o amor, o desenvolvimento do amor, o conhecimento de Deus, a presença de Deus no lar. É na família que a gente precisa desenvolver o respeito mútuo, é na família que a gente precisa desenvolver a fraternidade, a solidariedade, é na família que a gente precisa esmagar o egoísmo, é na família que a gente precisa acabar com ele, porque se a família começa a acabar, ela vai levando para fora esses conhecimentos, espalhando, e finalmente a gente consegue ter uma humanidade menos egoísta, uma humanidade menos tão cheia de ódio. A gente está vendo muito isso acontecer, né? Por fim, nós gostaríamos de chamar a atenção, né, a questão que houve, da questão da pandemia, né? O que essa pandemia nos trouxe sobre a vida em sociedade? Ela nos mostrou que nós precisamos uns dos outros. Ela nos mostrou que as pessoas juntas podem produzir mais, né? Que a gente vivia, mostrou muito profundamente isso, que a gente estava dentro de casa, na família, mas não convivia com a família. Cada um no seu celular, cada um no seu computador, e não convivia. Aí foi o que aconteceu. Saía 6 horas da manhã para trabalhar, voltava 10 da noite, às vezes não dava nem boa noite os filhos, não conseguia ver os filhos por causa do trabalho, demorava mais do trânsito de casa para trabalhar. Aí foi o que aconteceu. A pandemia trouxe todo mundo para dentro de casa, e dentro de casa com a família, precisou conviver com essa família, precisou enxergar ali as pessoas importantes, qual o valor de cada um, né? Aquela família que estava estruturada, que já vivia uma realidade mais ou menos assim, conseguiu fôlego, conseguiu aprender a se amar mais ainda. Aquelas outras que tinham alguma dificuldade, puderam ter oportunidade de se reerguer, de recuperar, de corrigir. Outras que se achavam como família, mas que não eram família, eram aparência. Aí descobriram outras coisas e estão tentando resolver suas dificuldades. E tantas coisas que a gente viu, que tudo foi a partir da família. Parecia até que Deus queria que nós voltássemos para dentro de casa, percebêssemos quem nós somos e quem são aquelas outras pessoas que convivem conosco, procurássemos nos relacionando novamente, perceber quem nós somos dentro daquela família, quais são as nossas reações, e corrigir as nossas dificuldades, corrigir as nossas imperfeições. Então ele nos devolveu para dentro de casa. Volte para o seu lar, avalie. Tá certo, teve muita dor, muito sofrimento, muita morte, mas isso é uma coisa que a gente não vai discutir, porque a gente está discutindo aqui o relacionamento, a vida em sociedade, né? E aí a gente pôde perceber isso no retorno para o lar. Quais são as dificuldades que eu tenho dentro do meu lar? O que é que eu posso mudar em mim? Porque eu não posso querer mudar o outro,
eu tento mudar a mim. O que é que eu posso mudar em mim para que esses relacionamentos melhorem? E através do exemplo, aí sim, eu posso provocar a mudança no outro. Provocar a partir dele. Ele observando a mudança de atitude, ele também mudar. Né? Mas isso aí depende dele. E alguns que... Outra mudança importante foi valorizar a escola, valorizar os professores, porque os pais dentro de casa, com os filhos dentro de casa, na frente de uma tela de computador, ele teve a oportunidade de ver como é o seu filho, como é a escola, como é o professor, como a criança dentro de casa fica. Tinha pais que estavam a pique de enlouquecer, não é? Porque teve que conviver com aquele filho que ele levava para a escola às 7 horas da manhã, só pegava às 5 horas da tarde, né? Então muitos tomaram conhecimento da realidade, da coisa real. E essa foi uma experiência importante, muito importante, de valores, de aproveitar para ensinar o filho a usar a máquina, a usar o computador de uma forma sábia. A pandemia trouxe isso também. Olha, seu computador pode ser usado para conhecimento, para aprendizagem. E, acima de tudo, para divulgar a doutrina espírita, que foi assim, uma expansão grandiosa, grandiosa. Todo mundo vendo palestras e mais palestras. Isso foi importante. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que me foi dada de estudar. Espero que tenha chegado, que fique alguma coisa no coração de vocês. É como eu dizia aos meus alunos, eu sei que alguma coisa vai ficar aí do que foi dito. E eu espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim. Aprendi muito para observar essas questões, agora mais ainda. Já tinha aprendido alguma coisa, mas agora eu vou aprender muito mais, porque as minhas reações são importantes. E agradeço muito a essa casa, agradeço a Jesus pela oportunidade, Senhor, de estar sempre ao teu lado. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e abençoe a segunda etapa do nosso trabalho, que são as nossas vibrações. Pedindo aos bons espíritos, aos espíritos protetores, à equipe do irmão Tunabá, que permaneça conosco e nos abençoe nessa segunda etapa de trabalho. Seja conosco, Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja.